E agora falando então da Warner, porque é importante a gente fazer um parênteses para falar da Warner, sim, né? Afinal, é quem produz os filmes da DC, né? Falamos da origem da DC, então da estreia desses personagens, como eles foram criados. Vamos falar agora como eles chegam aos cinemas. Mas antes vamos fazer um pequeno background aqui, voltar mais um pouco ainda no tempo para falar da Warner Bros. E as adaptações. Em 1911, os irmãos Sam, Harry, Albert e Jack Warner fundam os estúdios Warner Feature Companies. E como eles eram os irmãos Warner, o estúdio ficou conhecido como Warner Bros, né? Warner Brothers, Warner Bros. Em 1915, o Sam e o Jack se mudam para Califórnia para criar um estúdio mesmo, né? Indo lá em busca da Hollywood, né? Porque em Nova York, eles eram de Nova York. Nova York começa o cinema, de fato, nos Estados Unidos, então com Thomas Edison e toda essa putaria aí, mas pelo lobby do Thomas Edison fica meio, tipo, inviável produzir filmes, tá ligado? Em Nova York. Thomas Edison basicamente patenteava tudo e cobrava royalties de todo mundo que usasse as tecnologias dele para produzir cinema. Então, basicamente, todo mundo que tinha que produzir cinema tinha que pagar para ele. E aí ele fazia um lobby tão forte que as paradas dele faziam mais sucesso, né? E assim, não era cinema de fato ainda, tipo, uma sala de cinema, senta, assiste um filme de 2 horas, né? Não tinha tecnologia para isso. Mas eram imagens e movimentos, tipo uns caleidoscópios, assim. Ou tipo salinhas de projeção pequenas, assim, com pequenas tirinhas. Tanto que o primeiro western, se eu não me engano, é um do Thomas Edison, né? Não dá pra dizer de western ainda, porque não era o gênero estabelecido que a gente tem hoje. E tava muito próximo do Velho Oeste ainda, sabe? Mas é o primeiro filme do gênero de faroeste, assim, né? E é um minutinho, 2, se eu não me engano. E uma ceninha num salão, assim, num bar, né? Só que assim, ele fazia o lobby dele e aí, tipo, as outras galeras que queriam fazer cinema pensaram assim, porra, em Nova York é impossível, Thomas Edison não vai deixar ninguém fazer cinema. Vamos para a Califórnia. Vamos fundar uma terra sagrada, uma Hollywood, né? Então eles foram para Hollywood criar a Hollywood, de fato, que não existia ainda, né? E em 1911, os irmãos mais velhos, Sam e Harry, vão lá para Califórnia em busca desse sonho. Enquanto que o Albert e o Harry ficam em Nova York e criam a Warner Brothers Distributing Company para lançar os filmes, para distribuir de fato os filmes. Então o Sam e o Harry foram para Hollywood produzir os filmes, filmar, gravar, tá ligado? Contratar ator, atriz, roteirizar, fazer a parte artística do bagulho, né? A produção. E o Jack e o Albert, na verdade o Harry e o Albert, eles ficam em Nova York para distribuir, lidar com a burocracia, papelada, dinheiro, não sei o que. Então eles se dividem. E aí em 4 de abril de 1923, a Warner Bros. Picture Inc. foi oficialmente estabelecida e teve como seu foco principal a indústria cinematográfica. Então produzir e distribuir filmes. Em 1923. E aí entraram de fato na indústria do cinema. Bom, e aí saltando lá para os anos 60, tá? Em 1966, o Jack, né, cedeu ao avanço da idade e às mudanças do tempo e vendeu 32% do controle do estúdio, né, da empresa, do negócio de música também, porque eles tinham um estúdio não só de cinema nessa época, mas de música também, para Seven Arts Productions, administrada pelos investidores canadenses Elliott e Kennedy Hyman, pela bagatela de 32 milhões de dólares. Bicho, em 66, 32 milhões de dólares era muita grana. Hoje parece pouco, né? Tipo, a gente tá falando na casa de bilhões, trilhões essas empresas valem, né? Mas em 1966, 32 milhões de dólares era muita grana. E eventualmente, né, depois dessa aquisição, a empresa, incluindo o estúdio de música, né, e o estúdio cinematográfico, foi renomeada para Warner Bros. Seven Arts em 14 de julho de 1967. Em 21 de julho de 67, a Kinen National expandiu-se, adquirindo a National Periodical Publications, mais comumente, mas ainda não oficialmente, conhecida como DC Comics. Né? Essa mudança de nome que só ocorreria, como eu falei, em 77. E a DC Comics nessa época já tinha a Mad, que era uma revista de humor, né? Sátira. E teve até a Adult Swim aí, há um tempo atrás no Brasil, lançando o desenho animado Mad, mas que é muito americano, né? Então a gente tinha que fazer um esforço descomunal para entender as piadas. E a EC Publications, que era uma editora de revista de terror muito forte até
a Comics Code Authority entrar em cena e falir a EC Publication, que a DC comprou depois, né? E a aquisição, né, então, da Kinney National e a National Periodics aconteceu em 25 de agosto de 1967. Em 28 de janeiro de 1969, veja isso, foi anunciado que a Kinney National iria adquirir a Warner Bros. 7 Arts. Ou seja, uma empresa que tinha uma editora de quadrinho comprou uma empresa de cinema, cara. Que doido, né? A aquisição foi concluída em 4 de julho do mesmo ano. Em 16 de dezembro do mesmo ano, a Warner Bros. 7 Arts Inc. foi rebatizada para Warner Bros. Inc. Ou seja, voltou a se chamar Warner Bros. Warner Bros, né? Que a gente conhece no Brasil. Enfim, veja como a vida da Warner nunca foi fácil. Os caras tinham uma ideia na cabeça, uma câmera na mão. Se eu não me engano, naquele filme Mank, né? Que é do roteirista do Cidadão Kane, tem, né, a reunião dos produtores hollywoodianos lá e os caras ficam zoando a Warner, né? Xingando a Warner. A vida da Warner nunca foi fácil, tá ligado? Tipo, sempre foi a ideia de uns irmãos lá que tinham muito dinheiro e uma ideia na cabeça. Foram pra Hollywood, fizeram algum sucesso, depois venderam a empresa, depois a empresa foi vendida de novo, né? Mas o fato é que depois de 16 de dezembro, a Warner Bros. A DC estavam oficialmente na mesma casa, elas faziam parte da mesma mega corporação. E foi aí que tudo começou. Então, desse panorama da DC, expliquei, e desse panorama da Warner para explicar onde elas se encontram e como elas se encontram, que eu acho bacana de explicar isso para vocês aí, né? E foi aí que tudo começou, né? O sonho e o pesadelo, tá? Tiveram muito boas adaptações aí, como Superman, de 1978, que ganhou vários Oscars e fez o mundo acreditar que o homem podia voar, né? Foi dirigido aí pelo Richard Donner, estrelado pelo Christopher Reeves como Kal-El, Clark Kent Superman. Teve o Marlon Brando como Jor-El, o pai biológico do Super-Homem, né? E o filme ganhou o Oscar de melhor realização especial por seus efeitos visuais. A gente teve em 89 o Batman, dirigido pelo Tim Burton, né, que ajudou a moldar a concepção do que é o Batman, tá ligado? Eu queria, de repente, fazer um episódio só sobre o Batman. A gente tem um episódio em podcast também sobre os 80 anos do Batman, que foi, tipo, 10 anos atrás já, quase. Enfim, mas é engraçado como o Batman surge, depois ele muda, graças ao Comics Code Authority. Aí nos anos 70 e 80... O Neil Adams e o Kevin O'Neill fazem uma transformação fodida no Batman. Depois vem a galera do Alan Moore ali e continua isso, tá ligado? Eleva um pouquinho a mais ainda. E aí vem o Tim Burton e colhe os louros disso, né? Tipo, só bebendo dessa fonte que essa galera construiu nos quadrinhos ali dos anos 70 e 80. E estabelece, de fato, o Batman dos anos 90 nesse imaginário popular, como um herói sombrio, dark, gótico mesmo, né? E que teve o Michael Keaton no papel principal também, né? A gente teve uma outra série legal também depois aí, né? A gente teve Wonder Woman com a Linda Carter como protagonista. A gente teve o The Flash, né? Com John Wesley Shipp. Voltou pra série da CW depois, né? Com o Barry Allen / Flash. E muitas boas animações aí. A gente teve Batman The Animated Series, né? Nos anos 90. Teve Superman The Animated Series. A gente teve a Liga da Justiça depois, né? Mas também teve muita coisa ruim, assim, né? Tipo, teve algumas séries do Batman nos anos 40, teve uma série de animações muito legal do Super-Homem que tá em domínio público, se não me engano. Essa animação aqui, ó. Super-Homem. Muito boa, cara, pra época. E até hoje, assim, tá ligado? Eu gosto muito que é em Technicolor. Pra mim, cara, Technicolor dá um charme a mais, assim, pros filmes da época, tá ligado? É, tipo, sensacional, cara. Vou adiantar um pouquinho pra gente só ver o do traço. Olha que charme. E você pode ver que isso aqui é muita inspiração pro Batman The Animated Series, né? Olha isso, velho. Olha os carros, olha o trem. Olha, tipo, personagens, a movimentação. A estética é muito inspiração pro Batman The Animated Series, né, cara? Vai falar. Isso aqui concorreu a Oscar também, esse pai, hein? Se eu não me engano. E é muito legal, cara. Olha, eu acho muito, tipo, muito massa. Massa mesmo. E é anos 40, né? Tem um charme todo. Essa mistura de... Esse tecnológico retrô, tá ligado? Tipo, o que a galera dos anos 40 achava tecnológico é interessante pra mim, esteticamente. Mas a animação é muito boa também, ó. Muito bom, sensacional. Enfim.